Bom, como o Paulo disse, então vamos para o que interessa, para a aula. Spots variados, igual semana passada. Quem quiser palpitar, desmuta, palpita, dá seu ponto de vista, o que você acha. Pode escrever no chat também, estou com o chat aqui observando. Bom, é isso. Um dos ajustes que eu tenho recebido mãos de all-in de vocês aí em privado, que vocês me mandam e tal. Eu acho que vocês estão andando com range muito fechado, tem que explorar isso. Então vamos calcular. Aqui a gente tem 7 blinds. O small vai dar win na gente. Eu quero a visão de vocês. O que, que o small dá win aí? Gravem bem esse spot aqui. A gente tem 7, né? Aqui, contando com essa, quase 8. O que, que o small tende a dar win aqui na gente? Que eu vou mudar essa tela. Vou colocar no range. E alguém desmuta aí e me fala o range. Alguém para participar aí, velho. Oi, Bruno. Eu te dou com qualquer ice, Ele vai chuvar aí qualquer ice, qualquer reis. qualquer par. Normal. É um torneio normal. Normal. Porque eu vou mandar mais light. Né? Nocaute. 9, 10 suiters. Dama bala. Eu vou marcar o que eu tenho certeza absoluta e vocês. 6, 7 suited demais. Que eu tenho certeza absoluta que ele manda. 6 blinds. Pensa, ele recebeu uma mão. Tipo, ele vai mandar o win quase que tudo, saca? É blind war. Até mais, com certeza mais que isso. Esses snipados, esses aqui. Os 8, com certeza. As damas, porque dama ganhei de mais de 50% do baralho. Bom, acredito assim que no mínimo a galera manda. Sei lá, isso aqui, velho. Não consigo ver foldando naipado 7 blinds, mas tem jogador que faz isso ainda. Vocês acham que tá muito luz? Vocês mandam menos que isso? Porque na real dá pra ir N2, saca? Dá pra ir N2. Mas se quiser foldar aqueles topo 15%, de resto eu mandaria, vou ser sincero, mando todos os snipados aqui, esses valetes. Lembrando assim, o valete 7 tá na metade do baralho, que eu me lembre. Então pensa que qualquer coisa melhor que o valete 7 tem que mandar sempre e ainda mais coisas abaixo, porque tem a food act, né? Não vai pagar 50% das vezes. Então. Eu talvez não mandaria o valete 2 ali, valete 3 off. Isso aí, talvez não. Mas é questão, tipo, vala 7 já tá ganhando. Uhum. Já é metade do baralho, quer dizer. Quando eu calculo isso aí, só não manda net aí. Equilab normal lá. Eu coloco o range do cara, que eu acho que o cara tá mandando. Vejo Então, a gente vai fazer isso. A ferramentazinha deles lá de calcular o range e deixa o Equilab me dar o range correto para dar o call. Então, não, o que a gente vai fazer? A gente vai ver o range dele de all-in, né? O range dele. Range do vilão versus a nossa mão, que é um Dama 6 suited. A gente vai calcular o quanto o nosso range está ganhando. Range ganha quantas vezes? Isso em porcentagem. E depois a gente vai ver quanto a gente está investindo. Em porcentagem também. Se a gente for ganhar for maior do que o que a gente investe, é um call lucrativo. Aí a gente vai ver o quão lucrativo é, entendeu? Então, eu faço, por isso que eu perguntei se era KO ou se não era KO, porque tornei KO. Não, aí daí eu ia somar a stack, a pot odds implied para você. O KO do cara, transformo ele no... Já é predeterminado aqui para mim, né? 250 cada um vault e assim por diante.
Por isso, Uhum. Então, depende, cara. Cada tipo de torneio é diferente. Isso varia com a stack inicial do torneio e quanto você pagou, quanto vale a e cabeça. Aí você tem que fazer a conversão isso pra ficha ali de cabeça, mas tem que treinar, estudar antes pra você saber ali de cabeça quanto é. Mas se tratando de pote, vamos tratar só por fichas mesmo. Depois eu posso futuramente dar aula de KO pra vocês, fazer essa conversão de KO pra ficha, pra ver se a pot odds de vocês o quanto aumenta, mas saibam que aumenta bem, viu? aumenta muito, aumenta. É igual essa ferramentazinha do Equilab, que ele mesmo te dá o range de call, a gente fica embasbacado, assim, tem que dar o call muito uso, quando é que ou muito uso mesmo. Ó, eu vou tirar aqui, vou colocar assim, sei lá, vou fechar um pouco, dizer que o cara não vai mandar todos os naipados, o que na maioria vai ter que mandar, mas tá. Vamos dizer que é isso aqui, fechei 60%. 60% contra o nosso Dama 6. Então, gente, primeiro, aqui vamos, tá, antes vamos ver como o nosso Dama 6 está contra o range. 45, então a gente tem 45% de ganhar o pote, certo? Beleza. Esse é o Dama 6 contra o range dele. E lembrando que o range dele o nosso range tá bom, tá 46%, porque ele vai mandar muitas coisas, menos que Dama 6, né? Menos que Dama High aqui. E quando manda cartas altas, a gente tem os 40% ali com a blocker mais o flush draw e tal. Então, bem de boa. Agora vamos calcular o quanto a gente está investindo ali. A gente está investindo aqui. Opa! É óbvio que vai ser igual, mas vou mostrar para vocês. A gente está investindo aqui. O pot tem 2 blinds e 62. Eu vou pagar 6,55 com mais o all-in dele de 6, né? Porque meio já tá pingado. Então, vamos calcular isso. Porque se eu calcular aqui o all-in dele direto, vai ficar essas 13. Não é 13, né? Eu jogo por 7,5, só que eu só vou completar 6,5 e tal. O cálculo aqui já está mostrando pra gente que é 40% de pot odds, mas o cálculo, só para você saber como que faz, é o quanto eu vou pagar para o pot total. Então aqui eu vou estar pagando mais ou menos 6,55 para um pot de 14, mais ou menos. Então, deixa eu ver. Para um pote de 16. 6,55 para um pote de 16, né? Vou calcular aqui. Vai dar esses 40%, 6 para 16. É zero e pouco, quase 40. Então é isso. Então nosso investimento é o quanto a gente paga pelo pote total. Estou pagando aqui 6,55 para um pote que vai para 16. Calcula isso e tira a porcentagem. 6 para 16 dá 40%. Bom, então olha o quão lucrativo é. A gente vai ganhar 45 e está investindo 40. Então a gente tem um EV de 5%. Isso é muito. Acima ali de 2, 3%, começou a ficar mais que isso, é difícil ter que foldar uma mão, sabe? Principalmente se chegar no 4, 5, 6, aí é difícil querer foldar uma mão que tem um EV tão alto assim. Só se tiver um fator extra bem grande, sei lá, bolha de alguma coisa, em que te machuca a stack, por aí vai. Mas numa linha geral, jogando por fichas mesmo, buscando fichas, isso aqui jamais foldar. Eu posso fechar um pouco o range dele, aí meu EV final, ao invés de ser 5, vai mudar bem pouco, porque eu vou tirar umas cartas ali meio baixas, mas o nosso Dama 6, por ser blocker, ainda vai ser bom o suficiente. A gente vai chegar a 3%, pelo menos, sabe? De qualquer maneira, vai ser lucrativo, dificilmente ele vai chegar a 0, 0 ou 1, não vai ter, no mínimo 2. Então, de boa. Bom, vamos lá para a próxima mão. Então sempre calculem isso, quanto o seu range, o sua mão está ganhando do range dele, quanto você imagina ali, uns 40% e tal, e quanto você está investindo.
Se você estiver ganhando mais que investindo, é um call lucrativo. Bom, aqui para quem o Vala 2 entrou no range desse cara. Aqui mesma coisa. Bom, ainda mais contra um reg. Isso aqui é um reg muito bom, Iso. Deixa eu ver aqui, Iso. Pra quem não conhece, é o Olê Chamião. Cara, ele é um jogador fodido, gringo. Pesquisa ele no... Não só no Shark, mas assim no YouTube, os vídeos dele. Tem uma linha bem nice. Esse aqui, cara, é difícil de jogar a grade que eu jogo. Deve ser um buy mais caro. Deixa eu ver onde que vê aqui que eu não lembro. É o homem do cachecol. Esse mesmo. Aqui, viu o range de detalhes. Ah, tá, é um 109 por isso. Beleza. Cara, aqui ó, 6 blinds, o cara é reg ainda, vai mandar muita coisa. Mesma ideia daquilo, ele vai mandar tipo, valete naipado, vai mandar blocker de rei off, enfim, por aí vai. Tem que pagar aqui bem tranquilo. Deixa eu ver, aí ó, 9, 10. Tipo, vai estar no range dele, vai lá 8 off, 7, 8 off e tal. Então, várias cartas ali, 8 high, 9 high, 10 high, vala high, que a dama tá ganhando. E caso ele tenha um Eyes ou um Rei High ali, tu joga por 40%. Então, bem tranquilo. Eyes e Rei. Early game, pode ver que eu converti para vocês em Big Blinds. Então, não tá em fichas. Eu posso colocar aqui, ó. Fichas. Ó, blind bem começo, é sempre 120 com 12k. Esse aqui é um early game. Caso vocês tenham dúvida em analisar meu early game ou reta final, olha aqui em cima que blind que tá. 120, aí vocês saibam. Mas vou deixar em blinds aqui. Tá. Uma coisa. Cara, acho bem tranquilo tribetar aqui. Bem tranquilo mesmo. Tribeto, isolo e jogo contra um player. Fletei, eu acho que assim, não é um crime fletar por ser naipado. Ele joga bem multi-way se a galera fletar, caso isso ocorra. E se for tribetar, melhor o off mesmo. Mas de linha normal, pode tribetar aqui, bem tranquilo. Eu fleto, bate o Ice. E, cara, isso aqui é uma mão que eu tô analisando. Eu quero ter a opinião de vocês. É um board bem seco. E é um jogador que não sabe explorar. Ele é bem tight. Observem, ele deu... tem pouca amostragem dele, mas ele é, em questão de ranges, ele é bem tight. Eu aposto meio pote, que num pote multi-way ele dá call. Bati esse valete. Eu aposto 6 blinds. Eu acho que meu erro aqui foi na size. Eu devia ter feito uns 9 blinds. Ficaria mais fácil identificar. Ele acaba me dando raise. Quem folda aí, quem paga? O que ele tem nesse turn que ele paga flop e continua nesse turn tá bem? Pra me dar raise. Talvez um Ice Vala Ice também. Valete, com certeza. Ice X aí. Ice pode ser Ice 2 e 6, né? Ice 2, Ice Vala. Como não entrou no raise, né, velho? No tribet, né? 2, 6, 6. Pode entrar um monte de Acho que é ice 2-2, que tá querendo se proteger. Se tiver uma mão que Aí não também tem pode ser. dificuldade. Aí sim, gente. Eu Aí acho que é sim. 2-2-6-6 que ele ficou com medo do flush draw. Gostei da leitura. Então tem que foldar, né? Beleza? É pra foldar. Se vocês estão dando esse range, é pra foldar. Aí gostei que vocês identificaram que é valor mesmo. A galera não vai ter o quê, Blef? Apostando no bordo seco e, sei lá, vamos supor que ele pagou na Brock com 4-5. Ele vai foldar agora no turn, sabe? Sei lá. Só se for o 4-5 de espadas que queira, né? Foi um bom combo me dá raise. Se é um jogador que faz isso ainda, então você vê que tem que afunilar que ele identificar que player que é bem difícil. Assim, é bem específico. Então, na linha geral, o field, 95% das vezes, é valor isso aqui. Acho que contra a regra não deveria nem ter range de check raise nesse turn, nesse board, assim. Ele deveria jogar de check com 2-2 contra a regra, tá? Com a trinca. Ele deveria dar check call no turn e no river dar check também, para eu apostar meu IX e ele dar raise só no river. Talvez nem raise, só check call também, porque não vai tomar call pior. É assim que eu jogo contra a regra. Bom, defesa de big.
A 10 e 6 suited, ela segue, faz flush, e o Big Blind, a gente tem que cobrir os bordos 9 high, 9 menos. 9, 4 e 3, 8, 5 e 2, 7, 4, 5. A gente tem que cobrir esses bordos, porque ele não tem nada disso. Ele só sobe as mãos, figuras, né? E 10 suited, vai lá 10 suited, dama 10 suited e tal. E figuras e pares. Então, a mão menor dele aqui de UTG vai ser um 7, 8 suited, 9, 8 suited. Bom, a gente defende, bate um bordo relativamente seco, a gente tem bons backdoors para sequência flush, é um bordo AXX, tudo bem, tá no range dele, ele vai ter todo AX suited, os AIS 10, AIS vala mais. Se ele aposta aqui 3 blinds, é bem provável que eu possa até já foldar, mas fiquem atentos à size dele, ele me deu uma odd muito boa para eu jogar essa mão até o river, ainda mais 100 blinds deep. Então, eu posso desenvolver essa mão até o river e, enfim, eu vou de call e analiso. Qualquer turn que entre no meu range, não tô falando só por ser um 2 de copas, se fosse um 2 de espadas, eu sairia betando aqui, porque ele nunca tem o 3, a não ser o Ice 3 suited e o 3-3, que é um par na mão. De resto, todos os 3 a gente tem, que é Rei 3 suited, Vala 3 suited, todos os 3 suited a gente vai ter. Os connectors, né? 4-3 suited, 3-2 também. Todos os 3 suited a gente tem. Pelo menos os 3 suited, todos a gente tem. Então, mas, Hebron, a size dele foi certa no Ice, ou não? Então, mano, tipo assim, né? tipo assim, ele vai ter que ser beta 100% do range contra a reg numa size de 1/3. Nessa visão, sim, ele jogou certo. Só que eu vou ter um range amplo de float aqui, né? Eu vou poder pagar, jogar até o river. Então, tipo, mãos como essa. Então, sei lá, se ele tem Ice e Rei, ele se sente mal, sabe? Eu vou barrer lá turn e river quando bate esse turn. Independente se eu acertar ou não. Pode bater uma dama, valete, qualquer coisa aleatória aqui que eu vou betar de novo. É foda, não sei, tipo assim, em linha estratégia geral, eu acho que é o padrão mesmo. Apostar 1/3 contra o Big Blind num board onde ele tem muita vantagem, assim, tipo AX, né? De certa forma, e é um board seco. Ele quer tirar todas as mãos que não realizaram nada. Dama vala off, qualquer coisa aleatória. Só que assim, qualquer mão naipada com algum tipo de backdoor vai pagar primeiro. Tipo, Rei 10 de ouros. É igual a essa mão, 10 e 6 de copas. 6 e 7 são 2 pontos, beleza. 7 e 8 de ouro, 7 e 8 de pau, 7 e 8 de copas. Mãos assim. Se ele faz aqui uma size um pouco mais consistente, ele tira um pouco os floats, as mãos que vão querer jogar até o river. Se ele faz aqui 3 blinds, ele já tira tipo um 7, 8 de ouros, que é brock e tal. Eu acredito que possa tirar. Tem jogador que ainda continua, mas pensa que vai estar pagando errado. Então ele já vai estar pagando errado. Mas é bem tênue, cara, essa linha, porque tá bem deep. Quando eu tô deep, assim, principalmente early game, blind 50-100, eu não jogo, eu não faço sizes de 1/3. Toda vez que eu apostar, eu vou apostar um pouco mais de meio pote. Então aqui eu faria 3 blinds. Raramente eu vou fazer isso em reta, beleza, onde ninguém tem 100 blinds deep e tal. Bom, e a questão é que bater um turn que conecta, não precisaria ser o de copa, se fosse qualquer um 2 assim já conecta bem. E a gente sai de lead, pesado, sai betando, porque a tendência é ele dar check, um rei, 10-10, 9-9, com Ais e dama, ele vai dar check. E a ideia é a gente já representar que tem esse valor, sair apostando. Se eu tivesse o 3, eu jogaria igual também, vamos supor que eu defendi aqui 5 e 3 suited. E bate esse 2, eu não vou dar check, porque eu sei que vai dar muito check, então eu quero já sair de lead pra ele dar call com essas mãos que ele dá check, um 10-10, dá check, mas acaba pagando se eu sair apostando. Por aí vai, eu acabo já extraindo uma pelo menos. Aí no river eu vou apostar meu valor e ele vai foldar, infelizmente, mas do jogo. Como a gente sabe muito disso, a gente vai blefar mais também. Vai sair betando e betando o river. 2,5 defendemos no big. Jogador da CBET, board seco. A gente não tem backdoor flush, né? Não tem mais 9 de ouros ou Ais de espadas aqui. Mas eu pago pelo board seco. Bate um 2. Check, check. Aqui eu quero saber, vocês vão. O que vocês fazem nesse river? Como que vocês jogam?
side bet, dá check call, check fold, enfim. Eu check call nesse board aí. Check call? Eu checo e depende da size que ele fizer, pode ser que eu dê o call, mas se a size for muito alta, eu tendo a não dar o call, porque então, ele mas tem que muito ele eyes aposta? ali. O que ele aposta? Ele aposta com eyes, aposta com par, aposta... Deixa eu pensar também. No flush mesmo. Ele vai apostar com eyes, pode ser Ele um vai par na mão, apostar. e a maioria Eu das acho vezes que Ais não aposta. Ais dá check atrás. a maioria das vezes que ele apostar ele vai estar roubando o pote. É blefe. Difícil. Não, pode ter. Tem uns caras inteligentes que vai e beta no river. Mas, cara, eu acho que vai ter mais par na mão mesmo. A gente não tem valor aqui pra dar check call. Mas, só oi, se você- bro, você... Ainda mais não tendo blocker aqui de espadas, onde bloqueia dele fazer o flush. Porque o flush jogaria assim, aposta flop e dá check turn nessa dob. Pra ver o que bate river. Mas, oi, bro, você com o par sairia apostando agora no river? Eu aqui? É. Eu poderia sair apostando até, tipo, com 5-5 por Então, 4 blinds, tá bom? 4 blinds por proteção. É nisso que eu acho que um Ice pode pensar em apostar. Porque se você não tem o par, ele tá no mínimo empatando com você, entendeu? Então por isso que ele saquei. tá na size de apostar. Por isso é mais ou menos essa a linha que eu pensei. Por isso que eu acho que eu checaria e veria a size que ele fizesse. Se ele fizesse uma size tipo 10 blinds, 9 blinds, eu pensaria. Provavelmente não pagaria porque eu tenderia ou a empatar ou a perder. Mas se não, eu acho que uma size mais baixa pode ser que eu pagasse, porque um rei dama faz isso. Às vezes ele tende a tentar roubar e não acertou nada. Pelo menos a minha visão, né? Pode querer, O que eu mais penso aqui é assim, ó. Se a gente pensar em todo o range, vai ser esse high e par na mão, né? E alguns flush, certo? Se é numa reta final, mano, e tu dá um check raise no river, ele folda o flush e folda os pares. Ele só vai ficar com o 8, né? Com o full house de 8. E são poucos 8 que sobe do TG. Então eu curto check raise. Se ele aposta que eu daria raise. Pode ver que ele sabe que eu ia dar raise e ele decidiu checar atrás e errei. Então, tipo, se eu sair betando aqui, ele vai pagar com rei. Então, eu acho que a melhor linha aqui, pensando assim, seria o check raise no river. A gente faz foldar indo flush e faz foldar os rei que aposta por valor aqui. Tira até uns ace high, que é split, sabe? Um ice dama, um ice rei que tá betrando aqui. Tu dá raise e tira split, puxa um pote. É bem nice, tendo em vista que ele não tem o full, o topo dele é flush, né? O topo, quando ele tem. Se ele toma raise no river com o rei, não vai pagar, velho. A gente tem flush full, então... Mas nice essa ideia aí do Ice Rei que comentou. De, tipo, betar, já que os pares saem betando e tal. Big Blind aqui... 9-8 é um connector bom, assim, médio, então a gente vai defender mesmo sendo off, mas muitas mãos off a gente não defende no Big para não aumentar essa frequência e não jogar com muitas mãos fracas. Temos 12 blinds, eu defendo e a gente vai ver o bordo. E aí, como que você joga? Alguém aí? Check. Check o quê? Vai dar check call, check all-in, check call? Depende, né? Check. A size também. Vamos lá, se dá check aqui, ele aposta 3 blinds. Aí eu já tendo a foldar e procura a stack pra chovar, não? Então, eu optaria por duas coisas, check call e check raise, né? Então, o que vocês acham? Dá a visão e por quê? Eu ia de check raise, porque tem muito AX que vai... Check raise é win, né? Check raise é win. Né? Porque tem muitos brothers que vai me pagar, tipo, rei vala, né, rei 10. Ele vai ficar cometado, né? Eu acho que ele pagaria. Se ele apostar 3 aqui e a gente der win, eu acho que ele paga mais 6 com rei vala de pau, sei lá, ais 10 de ouros. Então, mas assim... Eu quero negar essas duas overcards que eles têm, sabe? Opa. Eu quero negar essa equidade de duas overs que eles tenham, que eles possam ter aqui, né? Tipo, esse com Ais 10 de ouros
e esse rei 10 de paus. Imagina, velho, eu vou perder quase que sempre até o river. Contra as 10 de ouros e rei 10 de paus, por exemplo. Vou perder quase que sempre. Minha mão não vai ser a favorita, mesmo sendo par. Então, eu gosto do all-in pelo tamanho de pot, já tem 8 blinds, a gente tem 10. É um board bem seco, bem seco. É bem diferente se fosse dama, vala 8, eu provavelmente daria check fold. Se que mandar all-in com 2 figuras, tendo 2 tens de raise e flat, com 20 blinds, então eu foldaria. Mas sendo um board seco, gosto muito, a gente acertou um certo par, se eu acertasse aqui, defendesse aqui, sei lá, rei 4 suited, eu sairia all-in também com o rei 4, porque é um board bem seco aqui, é basicamente a dama XX, mais nada. Oi, Bruno, mas a gente não acaba deixando de extrair aí? Mas não dá, mano. Se eu der check e ele apostar 3 blinds, eu vou dar all-in, ele vai dar call com os runner dele e dos overcards, sacou? Eu não quero isso. Eu já quis puxar esse pote sem dar all-in, ele pagar e ele jogar os runner. Mas eu posso optar por isso também. Dependendo da fase, do momento do jogo, e eu quiser ganhar mais fichas ainda, eu dou check pro cara apostar e eu dar all-in e ele pagar. É de boa, tu que faz essa manipulação. O que não dá pra fazer é foldar. Jamais. Com esse tamanho de pote, essa stack, nesse board, esse valor, jamais fold. Não tem como. Essa relação de pote para stack é quase 1 para 1. Vala 7. A gente sobe. Beta. A gente aposta aqui. Eu apostei baixo. Mas por proteção, já negar algumas equidades de mãos que ele poderia acertar, sendo check-check, sei lá. E também porque a gente deve jogar muito mais agressivo em HU, apostar mais vezes e por aí vai. Eu acompanho de check, que ele pode ter o flush, ele já pode ter o dama 10, ele pode ter um rei. Eu não lembro porque eu marquei essa mão. Eu nem gosto desse call. Se eu paguei river, eu não gosto desse call. Não sei porque eu marquei essa mão. A gente não tem bloco, talvez com level. Será que era por algum motivo de estatísticas? Acho que era isso. HU, o jogador não folda para ser bet. Só que ele não beta muito river também. Então, não sei, não gosto muito. Não sei se eu dei raise, dei call, não gosto muito. Tipo, eu tô ganhando muitas vezes, ainda mais em HU. Beleza, provavelmente Ainda mais, mas eu gosto mais da jogada dele do que da minha. Tipo, ele bloqueia os nuts, muito bom a jogada dele. Bloqueia 2 pares, vala 9, que pode ter checado aqui. Eu acho que na real eu só vi essa mão mais pra mostrar o blefe dele, o quão bom é. Eu acho que era isso mesmo. Aqui, como ele jogou, eu gosto do check raise flop para betar em qualquer turn e pause e dar all-in no river com a stack dele. Ele bloqueia os flushes fortes e as sequências nesse board. Então eu prefiro transformar esse último par em bluff. Eu jogarei de check raise flop, como eu falei, e betasse nesse turn e all-in nesse river, com certeza. Em qualquer river, praticamente. Menos a dobra do rei do valete, né? Já era. No 10 também é valor, né? E na dama eu acho que eu não dou all-in. Eu dou check pra ser check-check, puxar o pote com 2 pares. Bom, era isso dessa mão. O que eu me lembro era pra comentar dessa mão. Ele jogou, tipo... Ele poderia ter me tirado da mão se ele joga check raise, bet turn. Enfim, mas como jogado, check call, check bet river. Nesse river ele chega com poucos valores que beta esse river quando bate wise. O rei não beta, o valete não beta. Só vai betar o flush. 2 pares daria raise no flop. Então, por isso que eu paguei, entendeu? Ele não chega no topo do range jogando check call nesse flop. 2 pares dariam raise. Dama 10 daria raise. Flushes, beleza, poderia pagar, só pagar. Mas é só o flush e de resto mais nada. Ainda mais botando iniciais. Ele não vai postar nenhum par na mão. Por isso que eu paguei com o valete. Ou ele tem um flush ou não tem nada. E ele usou o blocker do flush para blefar. Vala 10, limp. Do check atrás é uma mão que eu vou subir quase que sempre. Talvez eu tinha uma info do jogador que ele dá limp tribet e tal, com 30 blinds, então eu dei check atrás. Porém, a gente tem que jogar mais
mais agressivo, com essas mãos muito fortes em HU, pote de link. Board bem seco, a gente tem bons backdoors como o 8, 9, que a gente abre Brock 2 overs, copas. Então eu gosto do raise. E apliquem bem esse range, esse tipo de jogo no jogo de vocês, ainda mais. Não dá pra pagar aqui, querer betar turn Fora tá um frio. Não dá pra pagar aqui, querer betar turn river. Dá também, mas eu acho que a mão se facilita muito mais assim, dando raise e pressionando o range dele mesmo. Caso ele pague, a gente já sabe que cartas comprar. Fica bem simples. Azivala, call. Aqui eu esquisei, porque a gente tá muito deep, então se ele der 4-bet all-in, fica de boa foldar. É diferente se eu desse squeeze aqui, ele tem 30 blinds e me dá all-in. Eu não iria gostar, eu preferia o flat. E também tô tribetando porque entrou outro na mão. Contra isso eu voto lá. Entrou outro na mão, então... Se ele desse esse que fosse fold e viesse a gente, eu até gosto do flat aqui mesmo, joga em posição, joga contra um pote menor. Bom, squeezamos e passou. Que range eu uso aqui? Inteiro, meu range inteiro aqui para fazer esse squeeze. E sempre essa size, tá? 7, 8 blinds. Vamos colocar o range aqui. Gravem esse spot, a gente não se comete com nenhum deles, tá? Vamos colocar aqui o range. Bom, o que eu poderia fazer esse squeeze, tá? Aqui, eu não vou colocar os valores, tá? Eu vou colocar o que eu não atolaria se eu tomasse a win. Então, vamos lá, isso aqui eu poderia fazer, um squeeze. Não que esses não possam ser, tá? É só para diminuir um pouco a frequência, mas pra vocês entenderem que é um blocker naipado. Isso aqui eu poderia fazer também de boa, com mãos assim. Talvez fretar um rei dama sutra de rei vale e jogar um two-way, mas de boa também se quiser. Blockers aqui eu poderia fazer de blefe assim, um Ás e Vala e um rei dama, já tá bom, não mais que isso. Porque são os dois blockers que bloqueiam, né? O Vala Vala, aqui bloqueia rei, rei, dama, dama, Ás e rei, Ás e dama, aqui Ás, Ás e rei, Vala Vala, Ás e dama. Então esses dois são bons blockers para esquisar. E aqui mãos que jogam bem são blockers. Então algo em torno disso, de vez em quando algo assim, squeeze, se puxar o pote, você puxa um pote de 7 blinds. Senão vai acertar lá o board e tu vai criar uma relação de pote para stack bem pequena. Já vai dar para atolar vários boards em que essas mãos vão conectar bem. Então coisas desse gênero assim, poderia fazer um squeeze ali naquela situação. Beleza? Se for selecionar assim uma mão, nossa, tô pensando em fazer isso, eu vejo que o cara tá subindo muito, outro fica fletando muito também. Então eu tenho full jet e caso um deles pague, eu ainda tenho uma mão boa. Pense em mãos assim. Não que esses não possa ser também. Ao invés de pagar e jogar multi-way. Mas é muito bom também. Essas aqui eu vou tribetar pra atolar, né? Isso aqui, tribetar pra abraçar, tipo um 8-8 mais, tá? 9-9 mais. Isso aqui. Então, isso aqui seria o Blef, as 10, isso aqui eu vou estar foldando. De boa. Já era, isso aqui provavelmente vou estar foldando ou fletando para jogar multi-way, esses 8 sutos, de fletando, mesmo no small. Já que um pagou, outro pagou. Mãos naipadinhas assim. Beleza. Bom, bora para próxima. Valete 8. Call. Ah, tá. Gente, essa mão a gente só vai fletar mãos naipadinhas tal, igual na anterior. Na anterior aqui, ó. Os envolvidos, o mais short tem 30 blinds. Beleza? Tem 30. Olha isso aqui. O jogador aqui fletou com 19, deixou 17 para trás. A gente vai ter que squeezar aqui para 7 blinds, não vai dar para blefar, já se comitou com ele. Que o pote vai ter stack dele. Se a gente defender, a gente vai ter que dar a raise e atolar com vários flush draws. Vários draws, ou valetes com kicker pior, onde ele vai ter todo valete melhor que a gente, tá com eles aqui, né? O Dama Vala, Rei Vala, Esvala. Até os Vala 10 super. Então, cuidado com isso, ficar jogando pote multi-way contra jogadores que tem pouco stack, ó, big e tal.
Então evitem isso para não ter que ficar atolando flop 17 blinds. Entendeu? Ah, peguei 2 pontos, bateu o bordo 9 e 10. Acertei 2 pontos, vou atolar, sabe? Aí o cara tem, sei lá, tem Ás e 10, top perto, tem que correr ali. Tudo bem, contra Ás e 10 até seria bom, porque tu tem o valete, overcard, tem 2 pontos, aí tá flipando, tranquilo. Mas tem vários cenários em que tu acerta draw, o cara tem top pair, top kicker, e tu corre só pelo flush, sabe? Que é 1/3 só. Board como, por exemplo, bate rei dama de copas. Tem isso. Aí o cara tem, sei lá, que um tem dama valo, outro tem rei 10. Os dois não larga pra você. Ás e rei, sub 3x, small e big paga. Bordo. E aí, quem você beta? Quem você beta, quem dá check? Eu dou check pela quantidade de blinds, principalmente que eles têm, porque se eles acertaram o valete, por exemplo, eles tendem a chovar se eu der o c-bet, né? Perfeito, velho. Perfeito. Se tu c-betar aqui, tem que pagar o all-in deles. Sacou? Tu vai apostar aqui 3, 4 blinds, o pot vai pra 12, 13, eles vão dar all-in de 17. Tu tem 2 overs e uma broca pra ganhar do vale e do 10, sem contar as vezes que eles mandam dama 9, rei dama, e a gente tá na frente. Então, se apostar tem que pagar. Eu não sei o que eu fiz, eu dei check, beleza. E aqui ganhamos a mão. Os dois deram check, não tem valete. O valor mais forte é o 10. Então a gente vai apostar aqui para ir ao in river. Apostamos. Beleza, aqui virou valor, mas para vocês entenderem. Se bate aqui um 8 de copa, qualquer carta, copas, ou não sendo copas, e ele der check, você vai pôr em all-in que vai passar. Eu até fico triste, porque a gente acerta valor, vai ter que jogar igual, mas vai passar. Dama rei e morre. Se aproveitem desses bordos, se aproveitem desses cenários onde vai check de novo e no turn, tu sabe que o topo sairia apostando, que seria trinca, 2 pares, vala 5, top pair, flush draws também, coisa assim. Então, se aproveite desses cenários e blefe. Tente te tirar, sei lá, um 4-4, tirar um 4-4, um 10x da mão, já tirou uma mão que você tava perdendo. 6-6. E aí, como que vocês jogam? Pré-flop só call, alguém tribeta, alguém dá all-in. Eu dou só call 7 vale, né? Dou 7 vale também. Então, ó. Botão cutoff hijack. O cara tá no hijack. Ele vai subir muitas overcards que vai foldar pro nosso all-in. Esse aqui vai fletar muitas overcards. E vai foldar pra gente se a gente der all-in. O pot tem 6 blinds, a gente tem 26. 1/5 da nossa stack. Acho bem tranquilo aqui com menos de 30 blinds da all-in. Tem muita fold action, muito. E raramente alguém aqui vai ter, tipo, par de 7, 8, 9, 10 mais, sabe? Então, quando toma call ainda, a gente tá no flip e tá no favorito, né? Tá 55 com o par na mão. Eu não sei o que tinha aqui, mas é muito bom mandar isso. Nossa senhora. Enfim, cara, é muito bom mandar isso aqui. É muito bom. Melhor do que fletar e jogar o bordo. Muito melhor. Aqui tu fleta, ele dá c-bet, tu paga a primeira. Aí bate esse valete, ele manda a segunda, tu folda o 6-6. Sacou? Então, porque a gente não tem vantagem em bordos altos. E o par sempre tá ganhando pré-flop. Porque eles estão subindo cartas soltas. Cartas soltas que são altas, que tá flipando contra a gente. Jogando bordo. A gente quer negar todas elas 100% das vezes dando all-in. O cara vai ter que pagar aqui com vala 10 suited, se quiser flipar. Pode ver, o cara pagou com mais 3 suited e ainda tava atrás. Então, se aproveitem disso, pares na mão. Aqui eu mandaria 2-2 mais, mas se não quiser mandar 2-2 mais, manda, sei lá, 4-4, 5-5 mais. Beleza, já tá bem bom. E não paga não. Começa a pagar aqui com 35 blinds, entendeu? Mas se eu tivesse 35 blinds aqui, eu tenho um 8-8, 9-9 mais, eu já dou tribet para pagar o all-in. Então eu colocaria aqui, com 35 blinds, eu colocaria, se eu tivesse um 8-8, 9-9, 10-10, eu colocaria 8 blinds e meia. E se esse desse all-in, eu pagaria. Então é bem difícil, eu vou pagar mais ali, acima de 40 blinds, 45, 50, por 7 vale. Bruno, nessa mesma situação... Nesse quesito aqui, entendeu? Do meio da mesa pro final aqui, ó. Tudo aqui. Se o Button entra nessa jogada aí também, você joga igual? Nossa, ainda mais, com certeza. Aí eu mando até o 2-2, com certeza.
Porque aí tem mais dinheiro morto, né? Tem mais 2 blinds o cara. Entendi. Tem muita fold jack aqui, mano. São 27 blinds. Tipo assim, esse call não existe, sabe? Ele quase nunca vai pagar. E outra, pagou, fiquei feliz ainda. Nossa. Porque, tipo, a gente vai ganhar aqui, não é mais nem flip, é 70%. A gente vai ganhar 2 vezes e perder uma. Então a gente já passou a ser muito mais favorito. Uhum. O que ele tem que pagar ali? Aqui acredito que algo em torno de 8-8 mais, As-Dama mais Rei. Já era. Acho que nem As-Vala, velho. Dependendo do jogador aqui, nem As-Vala. É isso, um 8-8-7-7, 8-8 mais. E As-Dama mais Rei. Duas blinds aqui, o jogador sobe raise. Gente, figuras, não vai fletar isso. Tem 5 blinds no pote, tu tem 15 blinds, 1/3 da nossa stack. A gente tem full jack, all-in, beleza? Nossa senhora, que eu me ferrei bonito. Nossa, tá, ó. Olha que lindo, velho. Eu dei all-in triplo e tava flipando ainda, ó. 9-9, 10-10. Saca? Mas o ponto não é nem isso, não vamos ser orientados pelo resultado. Cara, isso aqui é all-in fácil, vai passar demais, 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 até porque a gente tá bloqueando dele ter As-Vala, As-Dama, que são as mãos que vai pagar a gente. Então, quando ele paga, geralmente ele vai ter as mãos que não tá bloqueando a gente. Vai ser um As e Rei, que a gente tem 2 cartas, vai ser um par na mão, que a gente tá flipando. Então, aproveite que posição final, esses blockers têm muito efeito. Eu daria all-in aqui com 7-8 suited, 9-8 suited, Vala 8 suited, Rei 6 suited, Rei 8 suited. Dama 8 suited. Esses 8 suited, os offs eu vou mandar só as figuras mesmo. Vala 10 off, eu acho que eu foldo. Rei 10 off eu mando. Por aí. Aqui, esse spot interessante, jogador sobe 2,5, outro tribeta. E aí, o que vocês fazem no Big? Alguém para falar o que vocês fazem? Alguém manda outra, alguém folda, alguém paga. Pago aí. Ó, ele subiu e ele tribetou. Se a gente for fazer alguma coisa, for bet. Então, se alguém quiser fazer for bet, qual size? Acredito que a size do for bet seja uns 2.8 ou 3.2, assim. Mas 19 blinds? 175. Fazer umas 19 blinds aqui. Isso, acredito que de 17,5 a 19, assim. Quando eu tava te acompanhando. Tava aqui. Alguém joga diferente do que a Forbet aqui? Eu só pago aí. Quem só paga? Eu, Lucas. Por que, Lucas? Pra jogar por 7 valos, esconder um pouco o valor da mão. Uhum. Tá, mas o que tu dá aqui pra esses ranges fortes? Ambos. Alguém pode estar ganhando de mim nessa parada, eu acho. Porque que é o Rei, As e o As e Rei flipando. O TG tem muito valor. Uhum. Primeiro que não tem blefe aqui, né? Já é valor. Então, tipo assim, acho que a melhor linha aqui não é for bet, porque quando a gente manda outra e ele dá all-in, a gente vai ter que torcer pra ele ter As e Rei. Então a gente vai ter que torcer pra tá flipando. É difícil encontrar um Vala-Vala 10-10 fazendo isso aqui. Ou um As e Dama. Pra atolar, sabe? Se eu mandar outro. Sim, no melhor dos cenários a gente tá flipando. Então eu jogo só de call e vou analisar. Eu vou analisar o board, provavelmente jogar bem pra trás mesmo, se bater um As no board. E de vez em quando respeitar ainda quando bater um Rei também. Bom, jogador aqui da Forbet. E aqui tem que ser claro pra vocês que é fold, tá? Se esse foldar, eu tô foldando. O outro pagou, eu foldei, beleza. Tipo, Forbet, galera, no mínimo mais Rei, no mínimo Rei mais, então... A gente perdeu aí no máximo 7 blinds com Dama-Dama, tá bem tranquilo, conseguimos evitar um cooler, qualquer coisa do tipo. Eu não vi a mão, ele saiu betando, o outro foldou.
Esse aqui é um fold bem claro, tá? Bem claro pelos spots. O TG contra o TG, o TG foi e forbetou. Então, a gente pagando o atravessado, beleza? 2 blinds, aqui eu posso squeezar, eu gosto, fazer 8 blinds e meia. São boas blockers. Eu não sei se eu paguei, se eu squeezei, mas gosto do o call, óbvio, né? Só foldar aqui não. Mas se for fazer uma tribet para isolar, jogar contra ele, fazer esse foldar e jogar contra ele, ou puxar o pote mesmo. Umas 8 blinds tá boa. Fiz uma size bem baixa, provavelmente eu vou tomar um call aqui. E se esse pagar, esse paga. Então, por isso que eu não gosto dessa size. No mínimo, aí 7 blinds e meia, 8 blinds. Aí, esse pagou, outro pagou. O bordo ficou horrível a situação. E agora eu quero saber quem aposta aqui. Quem joga, faz alguma coisa. Já que a gente fez a sizezinha errada, né? A gente se colocou em situação ruim porque fez essa. Dá pra liderar esse board, mas eu não gosto do tribet aí. Eu também não sou. Não, a tribet aqui tem que ser clara. Tem que ser. Vocês têm que saber que é muito melhor do que o fletar. Isso é fato. Então, assim, eu só errei na size. Se eu fizesse 8 blinds, eu teria puxado o pote ou jogado contra ele. Seria muito melhor. Mas o Ice Vala, ele meio que massacra o range de abertura ali, de open dele. Então, eu entendo, mas a gente tá jogando contra 2, né? Um valete fraco ali, que vai ter muito valete 10, dano valete, de valete, e a gente vai massacrar o range dele. Eu entendo, mas você tá jogando contra 2, né? Que além deles poderem acertar coisa boa contra o nosso jogo, sei lá, o cara tem que vala 10 paus. A gente tá dominando, mas ele joga por outro bordo, saca? Sim, mas o que eu penso também é o seguinte, no small blind a gente sempre vai perder dinheiro no longo prazo. Então quanto menos dinheiro a gente colocar aí, melhor. Jogando contra a regra. Corta esse pensamento. Quanto menos dinheiro você coloca, melhor? Não, nada a ver isso. Porque depende de como você tá colocando seu dinheiro. Isso aqui é um EV lucrativo fazer isso, não com essa size. Esse foi o meu erro. Mas se eu fizer o 8 aqui, que é o meu padrão, 8 blinds, é muito efetivo. Eu puxo muito, tipo... Cara, você não tem noção. Entendi. Quando eu puxo aqui 6 blinds pré-flop, eu já subo 6 blinds. Eu quase nunca chego a 30 blinds, mano. Eu coloco assim, quando eu chego a 50, 45 blinds, é zona de risco pra mim. Eu tenho que fazer mais ficha. Porque eu tenho esses moves, sacou? Então, tira essa percepção aí de tô colocando ficha, quer dizer que eu tô perdendo. Não é isso. Isso aqui demonstra muita força. O cara só vai me forbetar aqui ao win com mãos que eu já tô perdendo. E quando ele paga, a gente tá ganhando. Então, cara, é muito bom betar aqui. Muito bom tribetar, só acertar size. E é muito bom pagar também, entendeu? Não que seja ruim, mas tu tem que saber que isso aqui é muito bom, ainda mais quando não paga. Se esse aqui folda, é bem tranquilo defender. Eu prefiro só defender mesmo jogar contra ele. Então. Mas como tem um outro envolvido, eu quero jogar contra um. Bom, aqui não precisa ser size alta, rei XX. E vamos apostar, é um board bem seco, a gente tem... Se bater copas, eu vou betar turn ao in river, ele vai ficar numa situação horrível com o rei. Ou com pares na mão. E bom, é isso, eu só vou betar basicamente no copas, acho que nem numa dama no valete, eu vou respeitar ainda. E vou ver como que ele joga no turn. Se for check turn e bater alguma carta no river, eu posso pensar em sair dando all-in. Mas eu gosto da C-Bet aqui por ser um board seco. E errei na size. Eu não me colocaria em situação ruim assim se eu tivesse feito 8 blinds. Teria puxado ou jogado contra ele, C-betado desse board e puxado. Sem muita variância. Dama 9, defendemos. Aqui, ó, a gente cobre todo esse board, esse jogador não cobre, e ainda mais o jogador que sobe 10% do TG, ele só tá subindo as mãos mais fortes, então tudo que ele tem aqui que não é par na mão são overcards, valetes mais. Então, se ele der check aqui, esse pote é nosso. Você tem que pôr isso na cabeça. Se for check, o pote é nosso. Check, beleza. Qualquer 10 menos tu vai apostar aqui. O valete até que é de boa, porque tu fica 2 pontos e tal, mas assim, 10 menos tu vai sair apostando. Não importa, você não precisa ter nada, pode betar, se ele der call, você põe ele em all-in no river. Então, explorem isso, o range do TG subiu, bateu o bordo baixo. Foi check, bet, turn, bet, river. Eu não tô nem falando sua mão, não importa. Bet, turn, river, nos turns e rivers assim, colados. E a size tem que ser uma pancada, né, Bron? As duas. Depende. Tipo assim, ó. Pensa aqui. Se esse cara aqui tem 15 blinds,
Não, vai, 12 blinds, eu não preciso colocar 4. Sacou? Eu poderia colocar, sei lá, tem 12, eu poderia colocar 3, 2,5 e dar all-in de 10 no river. Sabe? Seria um all-in bem pesado. Então eu posso manipular isso, depende do stack dele. Óbvio, ele passou aqui das 15, 20 blinds, tem que fazer uma pancada, porque ele tem stack para pagar turn e construir o all-in no river. Então aí tu vai avaliar. Se ele tem aqui 20 blinds, eu faria 6 blinds aqui. Porque aí ele ia pagar, ia ficar com 14, eu daria all-in de 14 no river. Mas com o topo do range ele não vai checar muito nesse flop? Não vai, velho. Difícil ver um jogador que... Você checa aqui as eyes? Com certeza. Ixi, é difícil. Então, ó, você é um da porcentagem. Eu também checo. Principalmente contra a reg. Contra a reg eu checo. Porque o reg vai pegar qualquer mão e vai dar bet-bet. Mas contra jogador mais fraco eu aposto. Porque eles vão continuar com as mãos, tá? Eu já vou inflar o pote. Mas, numa linha geral, tipo, eu gosto do check também nesses boards com as eyes. Mas o field, você tem que pensar que o field não faz isso, sabe? A maior galera, sei lá, mais de 80% da galera não faz isso. Eles vão apostar, então o range dele fica bem fechado aqui mesmo, fica bem simples. Saber que é mais Ás-Rei, Ás-Dama, Ás-Vala, Rei-Dama, Rei-Vala. Sete, 8, subimos, eu poderia limpar atrás aqui de boa e todo mundo limpa e joga um pote contra vários. Decidi subir, isolar. Salvei essa mão mais para mostrar para vocês que a gente pode estar isolando aqui mais pro final das mesas, principalmente com o top botão, isolando os limpos. Principalmente se não tiver muitos limpos, se tiver só um ou dois, aí a gente pode fazer uma size alta e tipo, ou puxar o pote ou trazer só um player. Com mãos que jogam bem, olha a minha stack. Se eu tivesse 20 blinds eu não faria isso, se eu tivesse 30 eu não faria isso, eu limparia atrás. Porque eu não quero fazer 5, tendo 30 e já criando pote grande com uma mão média, assim, ela não vai acertar top pairs. Eu vou ter que. Essa mão joga bem até o river, então eu não posso deixar o pote grande. Eu tenho que deixar ele pequeno. Então, se eu tivesse aqui 30 blinds, eu limparia atrás, para usar só um blind. Bom, é isso em relação aos stacks. As damas sobe, small e big paga de novo. E aí, quem aposta? Quem dá check? Check. Check. Eu pelo menos checo esse com 2 ali. Vocês podem considerar apostar por termos a dama, se tiver a dama ou a pause, pode considerar apostar, mas pensa que aqui tem que ser um bet alto, tipo 6, 7 blinds. Pra chipar nos turns, overcards e paus, sacou? Por quê? Se tu apostar aqui 1/3, esse cara aqui tem 5 e 4 off, ele vai dar check all in em você. Se tu aposta 7 blinds, eu acredito que ele vai dar check call. Eu acredito. Não sei se ele atola, entendeu? Tu tá potando nesse board. Enfim. Então, assim, eu vou ter muito mais check nesses boards do que apostar. Se eu for apostar, eu vou querer ter um blocker. Eu não sei o que eu fiz aqui. Eu dei check, mas eu poderia apostar. Eu acho que eu dei mais check pra não tomar muito check all-in. Eu acredito que no momento ali, se eu fizesse tanto 3 ou 7 blinds, eu ia tomar check all-in em qualquer valorzinho aqui. Tipo 5 e 4, como eu falei. Eu acabei checando. E a questão... Opa, beleza. Dobra um 3, o small sai apostando. O range dele fica baseado em par na mão, né? Que me pagou no small. Eu pago de Ace High, ainda tem muitos draws. Que pode apostar aqui, um suited connectors que ele paga. Aqui sei lá, um Vala 9, suited que tá querendo apostar. Os flash draws de paus, um Ice X que quer apostar. E no river eu vou analisar. Ele aposta 7 blinds. Quem que paga? Quem paga, quem folda? Acho que all-in ou fold, aí não existe call. Por que all-in ou fold? Não existe call. Porque acerta demais o range dele, esse board. Tu acha? Cara, o small não vai acertar. O small vai ter só os 9 suited demais, a Vala 9 suited, Dama 9, Dama Vala suited, Dama 10 suited. É quase igual ao range, assim, tipo do TG, sabe? É bem fechado, porque eu subi do TG ele pagou no small. Não vai ter, tipo, é difícil ter um 5, 6 suited, sei lá, um 5 e 4 off, sabe? Mãos assim, um 4 e 3 off, 4 e 3 suited, ele não vai ter trincas. O topo dele que é full house de 4, 4, 8, 8. Eu acho que 30 quase nem vai ter 8, sabe? 30 no turn.
Vai liderar sim. Eu dei check. Ele vai apostar no turn com a trinca, mas ele não tem a trinca. Trinca não tem no range, nem 8 também. Só uns 7, 8 suites. Mais 8 suites. Oi? Eu acredito que sobre muito blefe pra ele também, devido ao nível de stake que ele tem, por ele ser obrigado a te colocar sob pressão, né? Porque você não tem. Tipo, vai sobrar os Ace High na mão dele. Mas vai sobrar todos os flush draws, todos os nampados que ele defende aqui. A questão aí do qual. E o único valor dele é o da IX, que ele acertou, que ele saiu blefando o Riv, turn e acertou no Riv. Sei lá, um vala 10 de pau. Mas a questão aí de você dar esse call aí, você deixa 10 bebês pra trás, por isso que eu acho que ele fala se é all in or fold. Por causa das eu não sei porque ele falou isso, porque eu não preciso colocar mais 10 blinds em risco. Se eu acho que o call é bom, eu dou call. Se eu acho que é ruim, eu fodo. Não preciso dar win aqui. Não vejo muita necessidade. Talvez, sei lá, talvez até faça foldar um 6-6, sabe? Que fletou aqui, tá betando turn river por valor, sabe? Talvez. Então, seria bom sim, all-in. Eu dei call porque todos os flushes. Se eu não tenho a dama de paus, eu vou pagar mais vezes ainda. Por também não bloquear a Broadway na ipada que ele fleta aqui, beta. E não tem muito valor, é mais par na mão mesmo. Difícil ele ter valor. Rei dama, tipo, de boa. Então, board bem seco, 8 raio, small. Se fosse o big, eu jogaria diferente. Talvez eu pague o turn e talvez fold o river, entendeu? Dá pra eu pensar em fold a river. Mas ainda gosto do hero call, mesmo contra o big. Mas se for pra pensar em foldar, é mais pro big do que pro small. O big vai ter, sei lá, 4 e 3 suited, vai ter 3x suited, aí beleza, faz mais sentido. E leitura. 5-5. Leitura. Jogador. Né? E aí, como vocês jogam esse 5-5? Eu fold aí, velho. Não tem 7 valor, né? Pagar 4 blinds, a gente teria que ter pelo menos aí 50 blinds pra pagar por 7 valor. E a win ou fold também. All-in ou fold. Alguém dá all-in aqui? Eu prefiro foldar. Eu também, prefiro foldar. Mas eu sei que o reggae vai mudar. Aqui é easy all-in. Eu nem penso quando eu olho esse spot all-in e puxo o pot. Primeiro, tem 8 blinds no pot e a gente tem 30. Segundo, a gente tem fold act imensa, porque ele vai subir muito aqui contra o cutoff. Um monte de mão, que, sei lá, valete 10 off, dama vala off, ais e 5 off, ais 6 off, ais 2 suited, rei 10 suited. Um monte de mão ele vai subir aqui e vai foldar pro nosso win. A gente vai negar a equidade deles de mãos que são flips e vai puxar esse pot. Ele vai foldar para melhores com o nosso. Não folda. 6 mais eles não foldam. Mas, tipo, é bem raro, mano. Se for pagar aqui, vai ser rei, dama, rei, dama. Ou outra mão que quis pagar e flipar. Sei lá, um rei 10 suited, um rei vala suited. Qual que é o range certo de call aí? Bem aqui? Tipo, igual aquela. Tipo, um 7-7, 8-8 mais, um ás e vala. Acho que tá bom. Acho que é isso. Dependendo do jogador aqui, se ele é muito louco, cabe um rei, dama, rei, vala suited, um ás. Eu pensei, 9-9 mais, então ele vai foldar 6-6, 7-7, 8-8. Eu pagaria aqui com 7-7 mais. 8-8 mais. Algo assim. Então, fique atento a esses pods. A gente vai de 30 para 40. Então, fique atento. Tem muita fold jack, vai puxar muito. Mas mandando 5-5 aí, você mandou 2-2 também, né? Eu mandaria. Aqui eu mandaria 2-2 mais. Não, bacana, porque eu achei que era meio spear, mas eu faria isso. Eu 2-2 mais aí estaria mandando. Bem de boa. No mínimo 4-4 mais, né? No mínimo. Mas, Hebron, a gente não tá colocando aí o torneio em risco numa mão que você tá defendendo um small com um par de 5 na mão, porque se o big ou o botão paga, e quando eles pagam, a maioria das vezes você tá flipando um 40-60, tá... Quando o call aí, eu acho que a gente só toma call perdendo. Tá, beleza. Então vamos lá. Vamos colocar o range dele e vamos ver. Vamos ver o que vocês acham que ele paga meu. Vamos calcular o quanto a ficha a gente tá ganhando. Vocês vão ver que vocês estão ganhando, tipo, muitas blinds por jogada. Vou mostrar aqui. O que vocês acham que eles pagam? Eu acho que tem que ter pressão de CM para fazer eles foldarem
Não, eu faço isso no blind, sei lá. Aqui, ó, fiz um 100, 200 esse. Eu faço um 100, 200, no 5.000, 10.000, igual, mano. O cara limpou do cutoff, outro subiu. Tem 5 small in, com 30 blinds, muita full jack. Se tivesse 20 blinds all in também. Ô, Hebron, se fosse eu ali, eu te pagaria com As e 10 mais off. Então vamos lá, As e 10. O As 9 suited ali. Beleza, vou colocar assim, um As 8, um As 10 e tal. E um 6, 6 mais, pronto. Isso. Beleza. 6, 6 mais, As 8 suited, o Rei Dama, coloquei o Rei Dama suited e um As 10 off, beleza? Eu acho que é mais fechado que isso, mas vamos calcular o mais aberto para que é o pior cenário. É o pior cenário possível. Da informação do vilão, o Rei Valete suited. Que é o pior. Vamos calcular o pior cenário possível, que é aquele. Porque eu acho que ele vai foldar As 10 off, e acho que vai foldar Rei Dama suited. Mas vamos calcular com essas mãos. Ô, Almeri, isso eu falo eu pagando. Se eu tivesse com aquele. Eu tô vendo o Almeri comentando no chat aqui. Eu pagaria com esse range ali. Dependendo do não, colocaria o Rei Vala, que seria o bottom no range. Beleza. Agora vamos lá. Bom, a gente tem 40% contra o range que paga, tá? Então a gente tá basicamente flipando contra o range que paga. Tem 40%. Agora vamos colocar ali. Cadê? Aqui. O range que ele dá raise inteiro. O range que ele dá raise. Bom, a gente sabe que o valor é 10%. Vamos ver quantas vezes ele vai foldar, o que ele vai subir. Eu acredito que ele vai subir com isso aqui, com isso aqui. Pode subir com isso aqui, com os ases, né, ali no botão. É difícil o cara querer limpar. Pode querer subir com os pares também. Talvez limpar com Talvez limpar com isso. Vai subir os Ice Suited. E talvez isso aqui, assim. O 8 e 9 aí também, o 8 e 9 suited aqui também, eu vou punir ele. Assim, tá bom? Excelente. Isso, mais ou menos. Beleza. Chegamos a 30%, certo? Então ele vai foldar duas e vai pagar uma. Então, beleza. A gente sabe que no mínimo ele vai foldar duas, se não mais. Por exemplo, se for contra eu vou foldar muito mais, porque eu vou punir ali o cara no botão com isso, sei lá, saca? Talvez com isso, assim. Então, tipo, vai depender do cenário. Ó, eu posso chegar até 35, então isso muda. Mas vamos lá, calculando 30, que a gente vai fazer foldar 2/3 das vezes. Vamos ver o pot agora. Vamos calcular aqui. Bom, a gente tem 30 blinds e o pot ali pré-flop tem 8. Então vamos lá. A primeira vai passar e a gente vai puxar 8. A segunda vai passar e a gente vai puxar 8. A terceira, a gente tem 40% de 8, que seria 3,5 mais ou menos. Então, vamos colocar 3,5. 3,2 exato, 3,2. Vou arredondar aqui, 3,5. 8 mais 3,5. A gente está ganhando 20 blinds a cada 3. Não é isso na calculadora de CM, tá? A gente está falando o cálculo bruto agora. São 20 blinds, sendo que a gente tem 30. Se eu calcular isso na calculadora de EV, no longo prazo, vai ser muito, muito, muito lucrativo. É que eu tô sem IC Miser aqui para renovado. Eu vou ter que renovar. Vou colocar para vocês. Mas só de fazer esse cálculo rápido, tipo, a gente vai tomar call quanto? 33% das vezes, né? Porque ele tem um range de 30%. Ele vai foldar 20 e pagar com 10. Então, 2/3 ele tá foldando. Então, vamos lá. Uma passou, outra passou. Na terceira, a gente vai jogar por 40% disso. Então, o nosso direito no longo prazo é isso. A gente tá puxando um pote a cada 3, um pote de 20 blinds. Não, na real, esse é o bruto mesmo. Pode crer, é o bruto. Então, você vai ganhar 20 blinds a cada 3 all-ins com 5/5, tendo 30 blinds. É insano, gente. Isso é insano. Você tá puxando 20 blinds com 30 blinds. Do stack, com 30 blinds, Tipo, 20 divide por 30, 66, 2/3 da sua stack, velho. Então pensa assim na quarta. Pensa assim, na quarta vez tu pode dar o pote pra eles. Tu dá o win, se ele pagar, você fala, não, top seu pote. Não vou jogar esse flip, não.
Porque é muito lucrativo. Se você fizer isso a cada 4 vezes e na quarta ainda dá o pote preto, tu vai estar fazendo ficha. Esse Resteel eu tenho que colocar no meu jogo. Bora lá. Ás e dama. Subimos. Call. E call. Bordo molhado. Não vou se betar aqui, ainda mais com essa stack. 18, 16. Vou dar check. Porém, se jogarem assim, a gente pode reagir. Um blind. Pô, difícil ter flush. Esse aqui não tem sequência como 7 8, sabe? Não tem flush esse aqui. Esse aqui é difícil também, então dá pra gente ainda jogar pro river, dá pra gente tentar alguma coisa. E aqui mesma coisa, check. Esse já entregou, esse betou 3 blinds, pode 15. A gente bloqueia dama vala, que é a sequência. Flush, ele teria feito uma size maior no turn, ou teria ido all-in no river, porque ele quer colocar todas as fichas com flush e flop. Ou com 7 8 aqui no board mega perigoso. Então ele não tem esses nuts, trincas, pensa trinca 2 par, 5 e 6. Tudo teria atolado o turn. Ele não quer ver turn e river. Ele teria atolado flop ou turn. Então, aqui a gente pode all-in bem tranquilo. Vai passar demais. A gente tem os blockers do nuts, mas nem precisaria ter blocker de nada. Como eles jogaram, a gente sabe que nunca tem os topos, trincas, 2 pares, flush flop, sequência, não tem isso. E ainda mais bate uma overcard, ele querendo dar um block. Bem tranquilo. Olha o pote que a gente puxa, tem 18 blinds, a gente tem 17. A gente vai para 34 fazendo isso. Então, gente, aproveita esses spots onde a galera joga para trás. Se os dois daqui, check, para mim foi check isso aqui. Entendeu? O que eu faria? Eu betaria aqui 4 blinds e daria o in river. Então, que é basicamente isso. Eu deixei pro river e fui blefar. Rei 9. Aqui, bons spots. Tá subindo 40% ali de steel, é quase que amplo já. Acima de 40% é amplo. E ele folda, tem pouca amostragem de tribet. A gente tem um blocker naipado com 30 blinds, bem de boa tribetar se tomar o in folda. Se tomar call, joga o bordo. Tem o cara de 10 blinds, se for KO, eu gosto muito mais ainda dessa tribet. E lembrando da size. Fazer ali 7 blinds, né? Sempre 3x, 3x e meio. Deixa eu só ver se vai lá 8. Não vou mostrar isso. Tribet também. Cara, esse spot é muito bom. É muito bom. Vamos ver quem que acompanha na leitura. Jogador abre. Eu tribeto porque a gente tá muito grande, então raramente eu vou tomar 4bet aqui. Se eu tomar 4bet, bem de boa foldar. Então eu tribeto na intenção de não pagar aqui e trazer vários jogadores, mas isolar e jogar contra ele. Eu faço até uma size menor, menos que 3x. 3x aqui seria 7.5, né? 7 blinds e meio, eu faço 6. Já induzindo mesmo a pagar e jogar o bordo. Porque um bordo seco a gente pode fazer 1/3. Eu poderia fazer 5 blinds. Já tá bom. 5 blinds e meio e ele paga. Bom, quem aposta aqui turn? Quem aposta nesse turn? Quem dá check nesse turn? Pô, eu aposto aí, Bron, pra tentar extrair alguma informação, velho. Eu aposto também. Por quê? Vocês não acham que, tipo, mano, o flush conecta, o rei já não tende a largar, os pares na mão que pagou a primeira com copas não vai largar. Beleza, os 100 copas folda. Não sei, não tendo copas aqui, eu não gosto do bet, velho. O pote tá bem grande. Eu acho que a gente pode tirar a informação no river, caso ele não tenha o rei ou o flush. Ele vai dar check. Seria check. Aqui tem que ser claro, check. Se você quiser betar, tem que ter copas na mão. Você tem que ter um Ás ou um 10 de copas para betar e ter blockers e também ter cuidado caso ele tenha um rei. Aí bate outro copas, tu ganha com o 10 de copas, entendeu? Então tem que ter proteção aqui. Eu não mando a segunda, até porque a gente tá em posição e a gente vai tirar a informação no river. Se ele tiver o rei ou flush, ele vai sair apostando no river. Bem de boa. Aqui são as mãos que não foldam aqui, entendeu? Bate um 8 e ele dá check. Pronto. Ele deu check, ele não tem o flush nem o rei, de maneira geral. Pode apostar. Só uma coisa que eu não gosto, da minha size, eu fiz mais de meio pote, eu não gosto. Eu poderia fazer aqui 9, 8 blinds bem baixo. Por quê? Porque eu já vou fazer foldar igual, tipo,
um 6-6, um 7-7, sei lá, os floats que pagaram a primeira, sei lá, um Ice 10, um Ice Vala, mãos assim. Então, eu não gosto dessa size, até porque o rei já não vai foldar mesmo. E beleza, ele pagou tipo isso aqui, ó. Isso aqui não vai acontecer quase nunca. Isso aqui acontece comigo, sei lá, 5% das vezes, sabe? No meu ano inteiro. Então, cara, pode betar tranquilão, que isso aqui vai foldar sempre. Nem gosto da size. Se tu fizer aqui 9-8, 9 blinds, ele vai foldar o 3-3 igual, tipo, normal. Qual é o nome desse cara à direita sua aí? Reg não R, Underrated. É só pra anotar aqui, porque quando eu pegar ele na direita, eu não vou fazer isso, não. Mas é bem raro que eu nem me incomodo. Lógico, marquei note dele e tal, mas é muito, muito raro. Eu vou continuar. Não, de boa, é verdade. Vou continuar fazendo igual essa jogada, porque o range dele é muito fraco. Mas você condena demais o bet ali, bro? O bet flop turn? Demais, condena pra caralho. Sabe por quê? Porque no turn você vai fazer foldar as mãos que ele já folda no river, que é isso. O rei e o flush vai pagar no turn, só que você não precisa investir ficha nisso, porque se ele tiver o rei e o flush, ele vai sair apostando no river. Aí tu desliga o bluff, tu folda. Se ele der check, tu beta e faz ele foldar. Porque aqui, mano, a gente pode ter o AK, tipo, apostando flop, dando check nesse turn e betando o river. A gente pode ter rei e dama, a gente pode ter uma trinca de 4, trinca de 5. Então, a gente pode ter as fazendo isso, jogando como jogou. Você bet, check nesse turn e bet no river. Então a gente tem todos os topos, ele não tem nenhum, ele não tem trinca, não tem flush, não tem rei. A gente pode ter o flush por trap, dando check nesse turn, para não querer tirar ele da mão. Então, a gente vai fazer foldar tudo aqui, que não seja rei ou o cara que tem flush e deu check, sacou? Então, que é bem raro também. Então, vai fazer foldar demais. Coloquem isso no jogo de vocês vão fazer ficha demais. Aqui, mesma coisa, um Ice 9, um blocker, o Jeep, tribeto para isolar, beleza. Rei 10 aqui, mesma coisa, 60 blind, 60. Eu tribetei, poderia foldar ou até fletar, não gosto muito do flat, ou é tribet ou é fold. Se for suited, beleza, tribet ou call, e não foldar jamais, né? Mas o off fica nisso. Rei vala, mesma coisa. Então, tipo, posso fletar? Até posso, sabe, fletar. Eu não vou foldar, né? Até posso fletar, mas... Pô, joga tão bem aqui, isolando já, jogando em posição. Nem faço size tão alto que pode ver que nenhuma delas foi 3x com mãos assim. Só essa, ó, pode ver que é... Porque eu tô fora de posição e é diferente do Rei Vala. Eu jogo um pouco pior, o Rei Vala tem... É melhor ter a combinação do Vala aqui. E ainda mais em posição. Então a diferença de size. Lá eu faço 7x, aqui fiz um pouco menos de 6. Bom, gente, era isso, spots variados. 8-8, tribetei para isolar, se eu tomo forvet eu foldo, mas eu posso fletar e atrair a galera, jogar por 7 value, mas eu preferi isolar e jogar um par bom contra um range, caso ele pague. Eu vou ainda poder blefar em vários turns e blefar meu 8-8 mesmo. Última mão. Deixa eu ver se essa eu vou analisar. Não. É Hero Call Rei High. Vai demorar. Eu preciso terminar antes das 9h30, então... Gente, por hoje é isso. Qualquer dúvida... Peraí, vou pausar aqui a gravação primeiro.